Olá, meus amados irmãos. Cá estamos nós novamente, mobilizados com a intenção de discutir um tema de considerável relevância para todas as classes sociais, sem exceção. É uma situação que atinge aí todos os tipos de pessoas. E aproveitando que nós estamos aí comemorando neste momento o Setembro Amarelo, nós vamos comentar hoje sobre o suicídio. Nesse momento, em algum lugar do mundo tem alguém se suicidando, tá? Em média, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 100 mortes que acontecem, uma acontece motivada por suicídio. E aí a gente muito tem questionado os motivos, quais são as situações, quais são as circunstâncias que levam as pessoas a chegarem a uma condição tão drástica a ponto de cometerem uma atitude como esta, de atentar contra a própria vida. Vale ressaltar que nós estamos falando das mortes, portanto, estamos falando dos suicídios que se concretizaram. Não estamos falando aí das tentativas, ou ainda dos suicídios que acontecem de maneira indireta, como os que são ocasionados por vícios, ou o próprio descuido que às vezes a pessoa decide ter consigo mesma para evitar aí a continuidade de sua própria vida. Como o caso quando a pessoa descobre que está com uma doença e não se trata e deixa ir a esmo até culminar na própria morte, o que não deixa de ser um suicídio. Assim sendo, cabe nos questionar, nós profissionais, além de questionar como profissional, questionar como ser humano, não é mesmo? Porque de alguma forma todos nós somos responsáveis uns pelos outros, ainda que corremos dessa responsabilidade, né? Ah, fulano de tal não quer ajuda, fulano de tal não quer saber. Mas às vezes a pessoa está numa condição de debilidade tão grande que ela não consegue nem mesmo se mobilizar para pedir ajuda. E aí é o que nós sempre nos perguntamos: o que poderíamos fazer para reduzir essa situação? O primeiro passo é a gente compreender como que o suicídio acontece. Bom, o que é o suicídio propriamente dito? O suicídio é a pessoa atentar contra a própria vida. É isso, e ponto. Isso pode acontecer, como já mencionei, de duas formas. De uma maneira indireta, lenta, como acontece, por exemplo, no caso das pessoas que descobrem que estão com determinada doença e decidem não se cuidar, e também com aqueles que têm vícios, porque de alguma forma a pessoa sabe que o vício gera uma debilidade da saúde e, consequentemente, a falência do organismo vivo que é o corpo humano. Então aí nós estamos diante de suicídios que acontecem de maneira indireta. Agora também tem aquelas condições onde o suicídio acontece de maneira instantânea, que é, por exemplo, o caso quando a pessoa dá um tiro na cabeça, se enforca, às vezes de maneira planejada e às vezes de maneira não planejada. Ok? Sabendo disso, nós nos questionamos: sempre foi assim? As pessoas se suicidam mais hoje do que antes? É importante relembrarmos, né, que a humanidade, durante todo o período de história documentada que se conhece, sempre esteve condicionada
acho que a palavra certa não é condicionada, mas sempre teve que conviver com esse evento de uma maneira ou de outra. E aí nós pensamos, né? Na atualidade, o que poderia ser feito? Nós não podemos tomar nenhuma atitude sem entender as causas principais do suicídio. Mas vale ressaltar que as pesquisas que nós temos hoje, elas estão muito direcionadas à superficialidade. Que isso significa? As pesquisas elas levam em consideração circunstâncias que aconteceram, né? Casos que as coisas que aconteceram um pouco antes do suicídio ocorrer. Então, nos pautarmos por essas pesquisas pode nos induzir a erro. Assim sendo, vou dar um exemplo. Em uma das pesquisas que nós estivemos averiguando, não vou citar aqui a fonte, mas ela diz que cerca de 60% dos suicídios acontecem motivados por vícios. O vício pode ser um agravante para o suicídio, como por exemplo acontece com o vício da cocaína, que é um estimulante que acaba gerando aí uma tristeza intensa após o uso, após os efeitos de euforia que esta droga causa. Sim, ela é um agravante. O que isso significa? O suicídio não acontece por conta da droga propriamente dito. O suicídio, ele acontece motivado pela intensificação que o uso da droga causou de determinado sintoma, como neste caso a tristeza. Sabemos também que uma tristeza prolongada de longo prazo, ela vai gerar uma depressão, e a depressão também é uma das causas de suicídio. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesta questão. Nós sabemos que todos nós, seres humanos, desde que somos concebidos lá no útero materno e passamos a de alguma forma ter o contato com a vida propriamente dita, já estamos suscetíveis às sensações e às situações que envolvem a vida. Vamos pegar o exemplo de uma mãe que descobre que está grávida, uma gravidez inesperada, e aí essa mãe ela acaba por, de alguma forma, ainda que de maneira inconsciente, fomentar uma rejeição desta criança. A criança está lá no útero, está ali nas suas primeiras semanas, e aí o que um pouco se discute é que essa criança, de alguma forma, ela já começa a experimentar uma sensação traumática. Sensação traumática essa que é de rejeição, tá? Posteriormente nasce, e aí, eventualmente, imaginemos aí que essa mãe vive uma situação de um casamento onde existe muita briga, muita discussão, muita troca de farpas, né? Como a gente diz, troca de acusações. Olha, eu não queria engravidar, mas acabei engravidando porque você não se cuidou. Ah, mas espera aí, você também poderia ter se cuidado. E aí, e a criança no meio disso, escutando essa discussão, já ali bebê, tá? Já ali bebê, já nasceu, tá ali nos seus primeiros meses de vida e vai escutando essa situação. Posteriormente, essa criança vai crescendo dentro desse ambiente, um ambiente de muita violência psíquica, violência física, e isso vai fazendo com que os traumas se intensifiquem. Esses traumas, em muitas, como no caso da psicologia analítica, são chamados de sombras, né? Sombras internas.
Por que que Jung decide chamar de sombras os traumas? Porque eles são alimentados, então é assim, o trauma ele às vezes começa com uma pequena situação e ele vai sendo alimentado continuamente por mágoas, por ressentimentos e por tudo mais que servir de alimento para este trauma. Dessa forma, a pessoa que está nessa condição do exemplo que estamos citando vai chegando na adolescência, vai chegando, vai tendo contato com o mundo exterior, o mundo que está fora ali do núcleo familiar, e aí ela percebe que de alguma forma ela está sendo injustiçada por tudo o que vai acontecendo ali na vida dela desde a sua concepção. Vai gerando uma revolta, vai gerando mais mágoa, vai gerando mais ressentimento, e essas sombras, esses traumas, eles vão sendo alimentados, tá? Consequentemente, essa pessoa começa a vivenciar um problema muito comum na nossa sociedade, tá? Que é a falta de amor. Mais precisamente, né? A falta de amor, ela tem um início, tá? A falta de amor, ela começa dentro da gente mesmo. Porque é impossível a gente amar o outro se a gente não se amar. Isso é bíblico, né? Um dos mandamentos é: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o fator determinante para você amar o outro é você amar a si próprio. Mas voltando aí ao nosso exemplo dessa criança que nasceu, que foi concebida ali de maneira indesejada e que veio crescendo dentro desse ambiente traumático de violência psíquica, de violência, de todo tipo de violência, né, gente? Violência doméstica, violência psíquica, violência emocional. E aí essa pessoa olha para si próprio e diz: eu preciso me amar. Mas de que forma? Se na sua concepção ela já foi rejeitada, quais são as qualidades que essa pessoa poderá encontrar em si mesmo para poder se amar? É quase impossível. Eu digo quase porque a gente percebe que existem algumas exceções, pessoas que souberam ressignificar situações traumáticas, superaram e conseguiram seguir adiante a sua caminhada sem serem vítimas de uma condição mais trágica. Dessa forma, a gente, pensando no exemplo citado, vamos imaginar e se colocar no lugar desta pessoa, rejeitada desde a infância, cresce naquele ambiente de rejeição, de violência, depois vai para o mundo, começa a confrontar as coisas que ela vivenciou ali na infância dela, vai indo. E aí, o que que acontece com essa pessoa? Ela começa a perceber uma falta de sentido na sua própria existência, de modo que ela vai pouco a pouco caindo num vazio, sabendo que ali em seu lar paterno e materno ela teve aí uma condição de violência acontecendo de todas as formas, começa a ter aí um contato com as drogas, com substâncias que de alguma forma permitem uma fuga da realidade, e essa pessoa decide começar a fugir da realidade. Começa com uma maconha, ou com uma bebida, começa a juntar os dois, aí depois aparece um amiguinho, oferece ali uma cocaína e a pessoa vai se tornando uma dependente química. E aí, certo dia, ela está na casa dela, depois de muito usar drogas, né, com a vida completamente conturbada, sem sentido, sem base, sem solidez, numa dispersão aí
completa, ela de súbito decide acabar com a própria vida. Lembrando que alimentando ainda mais, estando alimentada ainda mais pelo uso de uma substância como a cocaína, por exemplo, que é um estimulante que te leva lá para cima e depois te leva lá para baixo, né? E aí na loucura, naquele vai e vem psíquico, naquele desespero, naquela angústia, a pessoa decide acabar com a própria vida. E aí essa pessoa comete o suicídio. Seria justo dizer que esta pessoa cometeu o suicídio por causa da droga? Obviamente que não. A droga, ela foi um fator que impulsionou, um fator que intensificou a, a condição que levou ela ao suicídio? Foi, mas ela não foi o fator determinante. Então existe toda uma história por detrás aí desse caso de suicídio que nós utilizamos aqui para ilustrar a nossa discussão. Assim sendo, né, fica muito complicado a gente falar sobre o que leva uma pessoa a se suicidar, propriamente dito. Porque não se trata de uma simples situação, um simples evento. É um conjunto de eventos, um conjunto de condições que leva a pessoa a tentar contra a própria vida. No entanto, é importante ressaltarmos que todos os suicidas têm uma coisa em comum. E o que há de comum em todo suicida? As sombras, os traumas. Dessa forma, só existe uma maneira de prevenirmos o suicídio. Existem já as pessoas que estão traumatizadas, existem as pessoas que estão com sombras alimentadas e estão aí à beira do suicídio, que precisam aí de soluções paliativas, às vezes até da utilização de medicamentos para reduzir as condições de tristezas as condições de tristeza e as condições sintomáticas que podem levar aí num acesso de fúria tentar contra a própria vida. No entanto, quando falamos em prevenção, nós estamos falando de saúde mental. Dessa forma, nós estamos falando aí desde lá da concepção, fazer um acompanhamento gestacional da mamãe, do bebê, saber da condição dessa família, como que essa família vai criar essa criança. A escola pode ser um meio de... A gente tem lutado muito aí para que a escola tenha um psicólogo, né? Um psicólogo e um assistente social para fazer o acompanhamento das crianças, uma avaliação breve, uma avaliação... A gente sabe que as avaliações psicológicas elas não precisam ser invasivas, principalmente quando se trata de criança. A gente trabalha muito com o brincar para poder entender. E aí a gente começa uma prevenção desde a gestação, desde quando a criança está lá na barriga, né? A gente hoje tem aí nos postos de saúde, os faz um trabalho muito bom aí com as mães, com as futuras mamãezinhas, né? E só que a gente vê que deixa a desejar nesse ponto psicológico, né? Ver como é que tá a cabeça dessa mãe, ver como é que tá essa relação dessa futura mamãe, né? Ver como é que é a relação dela lá na casa dela, ver se essa criança é desejada, ver se essa criança é indesejada e por aí vai. Então nós estamos falando aí de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico e também atendimento social. A única maneira de prevenir o suicídio é isso. Não adianta a gente é, ficar batendo em teclas, é, ficar com questões redundantes na cabeça. Mas tratamento de prevenção de drogas. Esses tratamentos são necessários? São.
tá? No entanto, o verdadeiro trabalho de prevenção do suicídio é uma coisa que tem que acontecer desde a concepção. Os trabalhos religiosos também têm uma função muito importante. Isso é independente da religião, tá, gente? A gente percebe aí hoje, por exemplo, muito forte a condição do xamanismo, né? Trabalhando bastante aí fazendo um trabalho muito bonito de prevenção ao suicídio, utilizando-se aí das medicinas da floresta, que comprovadamente já salvaram muitas vidas e, inclusive, não sei se é sabido por todos, muito provavelmente não. A gente às vezes faz umas perguntas retóricas apenas com a intenção de estimular o raciocínio e o pensamento. As medicinas da floresta têm se mostrado bastante eficazes no tratamento de prevenção ao suicídio e evitar o suicídio, porque elas trabalham justamente as sombras internas das pessoas. Dessa forma, a gente só pode concluir que a única maneira da gente conseguir fazer uma real prevenção do suicídio é tratando as sombras que já existem dentro das pessoas e evitando que novas sombras surjam, que novas sombras aconteçam. É com grata satisfação que me despeço de vocês nesse momento e espero que esse diálogo, que essa reflexão entre aí no coração de cada um e que cada um possa se mobilizar para ajudar nesse trabalho de prevenção. E se você passa por uma situação, já fez tentativa de suicídio ou está em dificuldade extrema, sentindo muita angústia no seu peito, se sentindo muito solitário, busque ajuda. Hoje você tem os CAPs que podem te ajudar, existem as casas religiosas que tem surtido aí bastante efeito, independente da religião. Só não desista, tá? Não desista de buscar a sua melhora, não desista de perseverar. Porque se você desistir, eu só tenho uma coisa a te dizer: desistir é para sempre, tá? Se você desistir, não vai ter mais o que fazer. Mas enquanto você está aí de pé, lute, corra atrás, busque saídas. É fácil? Não, não é fácil, gente. Não adianta eu mentir para vocês e falar, não é simples, é fácil, mas não. Não é. Tratar sombras não é nada fácil, tá bom? Mas é possível. Então, assim, ampare-se nessa possibilidade e busque, persevere, busque ajuda, busque saída. Se não conseguiu de um jeito, tente de outro. Só não desista. Muita paz no coração de cada um de vocês. Até a próxima.